Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai estar aqui entrevistando o Chico, que ele faz parte do sindicato aqui de Mariana, para ajudar na nossa contribuição do trabalho de extensão, histórias e luta dos trabalhadores em Ouro Preto. Pode se apresentar? Olá, meu nome é Francisco de Assis de Souza, sou médico veterinário, conhecido como Chico Veterinário, e já trabalhei nas três esferas, né? Aqui em Mariana, mas aqui em Mariana são duas esferas, feita estadual e municipal, como veterinário. Depois que eu fiz um curso de especialização, pós-graduação em saúde pública pela UFMG, eu fiz um concurso, fui aprovado e tinha saído do estado, né? Eu não estava aguentando mais as políticas de gestão. E vim para cá e a gente entrou no município de Mariana, uma perspectiva. Mas logo que a gente entrou, um prefeito, Celso Cota, entrou no município e tomou a primeira medida que a gente viu que a gente tinha que ter um coletivo, a busca do coletivo. Ele mandou 243 servidores públicos embora. Ele foi eleito em 2000, 2001. Ele mandou 243 pessoas embora. E para juntar esse povo, para tentar buscar os seus direitos, a gente buscou, viu que o sindicato estava em vacância, não tinha gestão, então a gente assumiu a frente, foi fazendo essa busca do direito, né? E mas ficou a falta de uma entidade que defendesse. Em cima disso aí foi passando, aí em 95, em 2001, 2005, a gente declarou vacância no sindicato, não tinha nenhum filiado, mas tinha diretores liberados, porque o sindicato era uma forma, isso para entrar no contexto. Eu estou querendo mostrar que tinha uma entidade, mas não tinha representatividade, tinha dirigentes que eram afastados, e, na verdade, a entidade foi montada pelo poder. Um ex-prefeito que montou um sindicato de servidores públicos. Para ele falar que tinha, dava brecha, dava atendimento às pessoas, às exigências, mas não era isso. Toda vez que entrava um prefeito aqui, tinha um histórico de mandar as pessoas embora. Então, essa ideia que a luta dos direitos estava atrelada ao poder, né, fez desenvolver uma outra natureza, porque foi a maior parte de pessoas de fora, talvez aquele tempero que falta, né? A gente sabe que de fora, que junto com as pessoas daqui, sabendo do sofrimento, da angústia, da forma nociva que é tratar do trabalho dessas pessoas, a gente fez uma eleição, colocamos filiados, hoje nós estamos aí nós temos hoje 1.800, 1.700 servidores filiados não, efetivos, dentro de um contexto de 4.500, 4.567. Só 1.700, 1.800 servidores efetivos. 1.000 servidores aqui no sindicato filiado. Há essa questão do depauperamento da categoria, não tem mais concurso público, muito tempo que não faz concurso público amplo, aquela reserva de cadastro, muita contratações, né, muita terceirização, já que foi votado no Congresso na época do Temer, essa questão, né, de meio e fim, você poder atuar, então a precarização do serviço público ficou evidente. E a gente busca nessa luta tentar instruir e fazer com que as pessoas busquem os seus direitos, né, porque é uma base fundamental do trabalho, do labor. Você trabalha, mas você tem que ter o direito constituído para também produzir em condições plenas de trabalho. Muito bom. E assim, a gente agora vai fazer algumas perguntas, né, em relação à sua participação nesse movimento mesmo. Assim, de que forma você percebe que houve mudança, né, evolução nas condições de trabalho aqui em Mariana, né? Porque, assim, eu vejo muita gente reclamando que muitas coisas não mudaram e que outras mudaram e muito para melhor. Então, assim, qual o olhar que você tem em relação a isso, desde quando você começou a participar e até mesmo antes, né? Porque o sindicato, ele também faz isso de consolidar e aí nessa busca da melhoria das condições de trabalho, então claramente tem melhora. Qual o seu olhar sobre isso? Pois é, Mariana, a gente entende o seguinte, o histórico do trabalho em Mariana, no serviço público, vamos colocar assim, todas as outras categorias é similar, tá? Então, se você pegar um avanço muito grande na mineração, né, as empresas terceirizadas têm um contexto
Já que as mineradoras Vale, Samarco, né, e as outras que operam aí nesse conglomerado, nesse satélite ali, mas são todas dentro de um padrão, eles têm um padrão de exigência, de qualificação, de capacitação, de treinamento, né? Foi um transporte, muitas vezes, que foi aprimorado para eles. Tá, a mineração está separada, houve uma melhoria, né? Muitas vezes tem participação em lucros, tem 2 sindicatos que atuam ali fortemente, tem uma base fundamentada, tá? Tanto que ajudou bastante, até o próprio sindicato, foi o sindicato Metabase, né, dos Inconfidentes, que ajudou bastante a nossa formação aqui. Tá, você sai da mineração, você vai para o servidor do comércio. Você for ver aí, muitos não têm carteira assinada, muitos não têm condições de trabalho, muitos se exaurem no trabalho, tem problemas sérios psíquicos, né? Em relação, você vai para o serviço do prestação de serviço, também está meio precarizado. Você vê que não tem uma linha, você não tem um ordenamento. Tentam fazer algumas feirinhas daqui, mas sempre com mote político. É para mostrar que está fazendo, para o político mostrar que está fazendo, entre aspas, alguma coisa. Tá? E aí você chega no serviço público, vai você vê o transporte. Os motoristas estão todo dia reclamando, falta de condições de trabalho. Então, você pegar, de uma forma geral, só a mineração avançou. Aí você pega o serviço público, que é a nossa base, né? Territorial município de Mariana, a nossa base é o serviço público municipal. E a gente tem contato demais com as esferas superiores. Eu também sou do sindicato da Federação FECEMP, Federação de Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, né? Sou diretor lá, fui eleito. E Ouro Preto, Mariana e Tabirito. Tabirito avançando, algumas coisas também temos, mas na mesma linha, a mineração tem um avanço e os outros serviços vão se tocando. E você, Ouro Preto, e pega a Mariana. Peraí, como é que está esse conflito do servidor público? Qual o avanço que ele teve? A percepção do entendimento, para mim, foi a melhor coisa que teve. Ele hoje entende que ele tem poucas condições de trabalho, ele é pessimamente remunerado. Né? Você pegar o custo hoje de um servidor, um auxiliar de serviços gerais, eu estou colocando essa profissão, não é porque seja pior, não, tá? É só para o contexto. Eles pagam, o salário base do município é R$ 1.800. É de 1.600 a 1.800, salário de 1.518, é isso? Sabe quanto que eles pagam por uma terceirizada, essa mesma mão de obra? 4.000. Mas esse servidor, esse trabalhador que presta serviço por terceirizado, ele não recebe isso. Recebe 1.518. Então, o servidor tem a plena consciência que ele é desvalorizado. O trabalhador sabe que ele também, o servidor, eles trabalham em condições ainda precárias. Nós temos uma CIPA que foi instalada esse ano no município, mas ela não fez nada, foi eleito, deu sua premiação para o servidor, mas não tem nada. A medicina e segurança do trabalho não tem ação em cima disso. Então, o servidor não tem condições de trabalho, baixa remuneração, sofre, né, socialmente e laboralmente, todas essas implicações, acaba produzindo pouco, a sociedade reclama, que a ineficiência do serviço fica ruim, então quem vai ao serviço público na ponta, xinga o servidor que está na ponta. Quem fala que o SAAI, que a água não está chegando na torneira, ele culpa o servidor do SAAI, que muitas vezes está de uniforme, chega lá todo sujo, muitas vezes sem almoçar, sem ter um pingo de consideração com ele, todo sujo, transportado em carro, cheio de resíduo de esgoto, material misturado com eles, com gente. Ele chega no lugar, ele é acharcado pela população. Ela acha que aquele cidadão é o culpado. Então, mas, filho, e daí? Esse servidor, essas pessoas têm o reconhecimento disso. Para o sindicato, é um princípio, é um começo. Porque como isso é um ciclo que vai se perpetuando, então se eu faço alguma coisa melhor, amanhã você faz também no meu lugar, depois vem ele faz outro, vem outro faz também, a condição de melhorar. Então, o sindicato propiciou isso, uma abertura de visão, as pessoas entenderem que ele tem que buscar o direito dela, que ela tem que lutar, e que ele tem que reconhecer em qual contexto ele está inserido e o que esperam dele. A sociedade, né, seus familiares de casa que tem seus amigos do seu rol e, né, a população diretamente. O que o gestor quer?
Uhum. Eu quero do jeito que está, eu quero que você seja consciente, eu quero que você tenha condição de trabalho. Você distingue facilmente um servidor que está aí fazendo varrição, está terceirizado, ele tem identificação e está com roupa. E o da Prefeitura de Mariana não tem. Entendeu? Então, assim, qual o critério? Aí a gente fica levando para isso, desse conhecimento, quando você descobre coisas piores. Porque quando você descobre que você tem a consciência, que você vai buscar os seus direitos na justiça, ela também está afastada. Aí, como nós somos estatutários, nós não estamos na justiça do trabalho, nós estamos na justiça comum. Qual juiz, qual Ministério Público, promotor público que forma e faz um concurso, vai vir para a justiça comum e vai entender de trabalho. Ele entende? Busca. Já a justiça do trabalho nós fomos realizados, porque nós saímos de servidor seletista para estatutário. Então, essa máquina que a gente pensa que teria que estar trabalhando em uma engrenagem perfeita, não está. Então, eu reconheço, né, que eu estou sofrendo, que eu ganho pouco, que eu trabalho muito, que às vezes eu me dedico, às vezes eu não faço, nem posso nem fazer curso para eu ser remunerado melhor, eu tenho uma progressão que eu tenho que ficar brigando igual um doido, fazer curso, buscar entrar numa faculdade, passar, quando a gente conseguir a progressão, enfim, um ensino fundamental, né, que consiga terminá-lo, depois vai para o segundo grau, depois faz um curso médio, né, técnico, superior, mas e daí? As condições são ruins ainda. E você sofre mais, que você tem essa consciência, e quando você vai buscar seu direito, esses dois aspectos da justiça não conseguem te acompanhar. Então, são esses hiatos, são essas faltas de interação, de integração, que talvez cause mais transtorno para todo mundo, que é quem sofre a população. Existem histórias ou episódios, né, em que a luta por melhores condições de trabalho, o direito, né, te marcou de forma significativa? Algo assim que você lembra, que você pensa, caramba, estou no caminho certo, correndo pelos direitos que nos pertencem, nesse sentido. A gente lutou aqui há 20 anos praticamente, né? A gente não tem... Fala que isso é ruim, eu também acho que sim, acho que a oposição tinha que aparecer, porque esse é meu último ano, no ano que vem eu termino lá no final, mas já estou adiantando a eleição, está até discutindo isso aqui hoje com a diretoria. Eu já acho que o meu tempo já deu, já aposentei, mas eu acho que a gente precisa oxigenar, sabe? Eu tenho 3 filhos, 5 netos, eu acho que as coisas precisam ser oxigenadas. Como na vida da gente acontece isso, a gente nasce, cresce numa família, a gente conhece pessoas, a gente vai para a escola, a gente socializa, a gente conhece pessoas, a gente vai aumentando nosso nível de relacionamento. A intenção sempre é nos oxigenar, na verdade é isso, você descobrir coisas que é conhecer, né? Você abre um caminho, você vai para a universidade. Quando eu falo universidade, eu esqueço tem um universo, vou tentar aprender. Então, duas coisas que marcaram a primeira greve nossa em 2011, a gente fez uma greve que foi muito impactante para todos nós. Nós sofremos, mas nós ficamos e nós conseguimos vitória, né? Mas essa última agora desse ano, para mim foi a que mais fortaleceu a categoria. Não ganhamos nada, teoricamente, em termos de benefício. Ganhamos um reajuste que está preconizado, inflação um pouquinho, ganhamos nada de vale alimentação, não teve discussão da pauta que nós integralmente discutimos as progressões, a valorização civil, mas o nível de entendimento, de concepção, desse entendimento, onde que eu estou inserido, quem que está do outro lado, aonde que eu estou, entendendo? Quem que está no meio dessas questões, o empreiteiro, o dono da empresa, a população. Isso, as pessoas tiveram maior consciência, aumentou muito, mas muito mesmo. Tanto que a gente, o sindicato não perdeu, pelo contrário, aumentou a adesão de filiação, entendendo? Pela nossa luta. A nossa luta, eu digo do sindicato, mas principalmente, lógico, que a luta dos servidores. Também nós somos servidores, né? Então nós estamos dentro da mesma situação. Então acho que essa greve desse ano foi a que mais criou a possibilidade de eu enfrentar, de eu questionar, de eu parar de me resignar, de eu achar que eles estão certos. Ele achar que eu conheci o orçamento, comecei a entender o orçamento. Por que eu ponho o orçamento? O prefeito falava antes que tem 1 bilhão, e depois ele fala que só tem 400 mil, e agora está chegando no final do ano, tem 1 bilhão mesmo. Você entendeu? Então as pessoas, até hoje, isso está dentro
do ser, do corpo de cada cidadão, porque ele sabe que dentro da casa dele, como é que ele fazer a compra dele, como é que ele vai fazer a feira, como é que ele paga o aluguel. Hoje, essa forma de entender que ele não cumpriu o orçamento, que ele não cumpriu com promessa, que a pessoa que está do outro lado tem um secretário que se nega ao diálogo, entendendo? Que você põe na lei, que você vai discutir na lei, que você forma comissões, e a gente ampliou essa discussão, que as pessoas possam participar. O sindicato nunca foi uma coisa hermética. A direita do sindicato, ele sempre propiciou que você, no seu local de serviço, pudesse fazer uma comissão, Chico. Para fazer uma comissão, a gente vem para cá, discute, ajudando. Posso contar com alguém de vocês no sindicato para acompanhar a gente? Vamos lá. Então, a gente dá sempre esse apoio para dar condições da saúde, lá da ponta do auxiliar de saúde, né, o agente comunitário de saúde, que ele possa também ter orientação, quer que a pessoa da educação, que o auxiliar de serviços gerais, que o professor, que o pedagogo, tenha esse amparo da gente, tenha assistência social. Então, todos os lugares as pessoas discutem e trazem para a gente. Muitos grupos foram criados. Aí a influência da informatização da coisa, da velocidade da informação, isso foi sempre dado. Então as pessoas formaram grupos em vários locais. Então você tem uma escola, tem 3, 4 grupos, e não tem problema, nem está brigando com o outro, está só falando que eu tenho afinidade com você e com ele, então eu faço com ele, eu faço com esse grupo, vai formar nosso grupo aqui. Tem outro lá, uma forma também. Então não é briga, é questão de integração e interação, e processar o que nós temos. E esse entendimento para mim melhorou bastante, foi nessa greve desse ano. E essa greve, ela foi assim, em relação a quê? O que eles estavam procurando? Nós tínhamos a questão salarial, né? Porque nós temos chamado... todo ano nós temos que fazer a revisão geral anual, nossa janeiro. Então agora já começar a mandar todos os ofícios para começar a conversar com o prefeito. Na verdade, você tem os índices, né, de inflação do ano, e a gente sempre pede alguma coisa a mais, para valorização, para melhorar, porque tem perda salarial. A gente teve perda quando aconteceu o rompimento da barragem, isso até o prefeito foi e falou, que reconhece o efeito chamado colchete, que você é um efeito que você é atingido, mas não é diretamente, é indiretamente. Por exemplo, você é casado, aí eu atropelo o seu marido, ele é o maior provedor da casa. Você foi afetada com os seus filhos, mas não foi você diretamente, eu não te atropelei. Então a pessoa vai indiretamente, eu causei um dano à outra. Então esse é o dano, o efeito ricochete. Você cria uma condição para o segundo, para o terceiro, daquela situação. Então nós fizemos, e o prefeito reconhece isso para os outros. Mas não fala do servidor, engraçado, né? Vai ter conhecimento. Então, assim, é isso que basicamente a gente entende. Hoje o servidor tem a consciência, ele fala de orçamento, quando ele fala com ele, o orçamento não dá. Pois é, então você faz o orçamento condizente. Então quando ele vai fazer palestra, quando o secretário vai falar, por que você não colocar isso no plano de vocês? Então, essa consciência melhorou bastante. Você acha que nos últimos anos, né, houve alguma mudança na forma de luta dos trabalhadores na região? Né? Você está falando justamente para casar com isso que você falou, né, que as pessoas começaram a adquirir essa melhor consciência, né, daquilo que no meio que elas estão envolvidas em relação ao orçamento e tudo mais. Você acha que as pessoas elas têm também se organizado de maneira diferente para tentar driblar essa falta de direitos, né, que acontece? Por exemplo, se juntar mais ao sindicato ou formar grupos, né, diversos grupos no caso? Tem, sim, Mariana. Até agora nós tivemos, como eu falei você, desses grupos que fizeram, nós estamos com 2 projetos de servidores, um solicitando de perícia nas todas as unidades educacionais do município de Mariana. Porque, na verdade, tinha muito uma questão que a educação não tinha insalubridade, não era perigo. Então, hoje, se você pega, por exemplo, uma criança que vem com uma diarreia virótica, e a auxiliar de serviços gerais está lidando, então a monitora está lidando com aquela criança, e pode se contaminar, entendeu? Tem o caso do Covid, tem o caso das gripes, você pode ser. Então você está se contaminando, ninguém. Aí ele fez um projeto, uma equipe fez um projeto, eu recebi esse projeto, e aí o sindicato entrou na frente, colocou isso, agora fizemos um protocolo, procedimento administrativo, estamos esperando a resposta da Medicina e Segurança do Trabalho, pedindo
perícia em todas as unidades educacionais, para todas as categorias serem verificadas. Então, desde o auxiliar de serviços gerais, o monitor, o secretário, todo mundo que está convivendo aqui, até o professor, todo mundo vê a possibilidade dele ser atendido com insalubridade. Mas a insalubridade é que o dano que o risco é isso, né? A possibilidade de acontecer, a exposição ao risco está ali. Mas de onde surgiu? Eu estou para responder essa pergunta nisso. Quem fez? Foi um grupo de servidores e professores. Nós estamos agora com um grupo de professores elaborando toda a questão de orçamento, recebendo isso já, entendendo? Porque está chegando no final do ano, do que foi gasto, o que não foi gasto, da educação, porque aqui tem um negócio de recurso que vem a verba carimbada, né? Do Fundeb, tem vários programas. A saúde e a educação sempre tem muitos programas com verbas carimbadas. Então agora está sendo criado, o pessoal está estudando isso tudo para mandar o programa. Conversamos já. Eu recebo e fico, mas o Chimel, vê esse caminho, tá? Então isso não tinha. É fruto desse entendimento que você possa contribuir, mas também passa a exigir o seu direito, né? São Paulo, mas outros lugares recebem. São Paulo, paga-se. Sul, Rio Grande do Sul, algumas cidades pagam, alguns municípios pagam. Então, essa consciência veio dessa greve. Entendeu? Então, hoje, quando a gente vai discutir, eu tive recentemente numa escola, que tem creche, né? Você vê a condição, até eles mudaram. Houve uma luta, a gente foi lá, tá? E mudaram. Mudou-se a unidade que estava viga aparecendo, ferro aparecendo, filtração. Então, assim, isso é fruto dessa consciência. Isso foi fruto desse movimento. Então você acha que as greves, elas são essenciais? Porque não foi greve como ápice, né? Não é. Um ápice, porque só vai para a greve quando você e eu estamos discordando. Então você é gestora e eu sou funcionário. Você não há perspectiva, né? Então a coisa se aflora. Eu não tenho outro recurso. A gente fez todo o procedimento, do outro procedimento. O prefeito abre a boca e fala que a greve é ilegal. Ele nada declarado, nada. Todos os protocolos. A gente manteve as unidades que são essenciais, né? Saúde e segurança, o pessoal teve problema em água. E educação não está explicitado na lei, então a gente cumpriu todos os protocolos. Mas o fato da greve, o fato desse amadurecimento, vou falar a verdade com você, por 2 vezes eu tentei tirar o pessoal para a gente tentar voltar para a gente. Sabe o que é de quê? Eu falei, Cristian, mas você está querendo sindicato? Porque eu sei que quando você é privado do seu salário, você chegar em casa, eu sei que eu também tive isso com a minha esposa. Época de 60, 70, 80, 86 mil garotos entrou no governo do Estado de Minas Gerais, 87. Eu estava trabalhando até em Rio Pomba, pela Emater, do governo do Estado. Eu fiquei 67 dias sem salário, eu e minha mulher. Eu tinha 3 filhos, tenho. Aí você vê que é pesado. Você olhar que sua mãe e teu pai estão lá no Rio de Janeiro, a minha atrás dela está aqui em Mariana, eu estou em Belo Horizonte. Você. Então, muitas vezes eu falo isso muito nas coisas que a gente faz, eu tenho muita tranquilidade para isso. Eu só expresso o que me faz com verdade, entendeu? Então, se eu falar, gente, vai ter um problema, a gente vai precisar do dinheiro, e a gente sabe que esse prefeito, ele é casca grossa, ele quer achar que ele, entendeu? É impor a condição dele, se posta de bonzinho, mas não é nada de bonzinho. Põe um dinossaurozinho na praça por causa do filho dele, porque ele não é filho dos outros, não. Então, assim, o que se tem uma ideia que o confronto veio pelo lado pessoal, e a gente não está levando, eu está levando pensando principalmente no servidor, na servidora. Porque você ficar sem nada dentro de casa, você ia dar problema. Nós conseguimos, o pagamento, tudo isso foi resolvido, ninguém ficou sem o salário dele, não. Mas é o que mais me afligia. E eu já estou ficando velho, né? Isso me impactava demais, isso me deixava transtornado, eu não conseguia, eu queria resolver a questão do servidor, eu ia para a gente debatia, fui para a reunião,
quebrava o pau, porque o cara é intransigente por ser intransigente. Ele não discute com você. O Chico está no sindicato, então não pode dizer que então vai resolver, enquanto estiver aqui não tem nada. Então eu saio. Não tem problema nenhum para mim, não tem esse amor por esse tipo de coisa. Tem amor por pessoa, por sentimento, por relacionamento, por pessoa. Não tem amor por essa porcaria de uma estrutura física, não. A gente tem ideal na vida. Ele não. O ideal dele é ser prefeito e massacrar os outros. Ver as pessoas na penúria e chegar pedindo perdão para ele. Ele quer subjugar da condição dele de ser um máximo, um bambambam, um bosta no ser humano. Então, assim, é isso que me afligia. Mas a gente conseguiu a contento mostrar. Então, o pessoal, não, Chico, vamos tentar mais uma vez, pô, passear, saímos de lá, movimento. Aqui deu mais gente, um dia deu mais de 500 pessoas, mais do que Belo Horizonte, que chega a juntar 300 servidores, que tem 15 mil servidores. Porque muita gente, porque as pessoas estão acreditando que podia. Mas isso deu um nível de consciência. Aí não tinha politicamente falado de direita, esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro, não. Todo mundo junto no ideal da questão dos servidores municipais. Por isso que eu falei, fortaleceu. Ele pensou que ele fosse confrontar e fosse ganhar pelo método, pelo terror. Ele perdeu. E as pessoas ganharam por isso. Se hoje conversa, eu tive aqui com 2 servidoras que falando que iam ser transferidas, né, de local por mero capricho do diretor, era que fomos lá, não foi mal entendido. Então as pessoas vêm, buscam o direito, vão lá, não tem arbitrariedade, está expresso na lei, nós temos estatuto. Não é assim não, eu sou diretor, vou transferir você, vou transferir ele, vou transferir outro. Isso aí tem que respeitar, as coisas precisam ter normas. E as pessoas não querem fazer isso, eles querem achar que estão dono de poder temporariamente, vão tentar impor o que eles acham que é o melhor. Mas pode ser o melhor na casa dele, faça na casa dele. O trabalho, esse negócio de fica o homem, dignifica, mas também acho que corrompe, destrói. Com certeza, concordo muito. Muito obrigada, inclusive, agradeço demais. Vai ajudar muito na hora que a gente for construir esse trabalho, porque é muito importante assim, a gente sistematizar isso, sabe?